Shalom, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui para fazermos basicamente um tutorial de como nós celebramos a Páscoa aqui dentro do nosso Ministério Zoe. Eu quero alertar você para duas coisas. Nós cumprimentamos o básico, tá certo? Nós não fazemos toda a cerimônia de Páscoa a rigor, pois é uma cerimônia muito extensa e nós adaptamos a nossa realidade aqui. Como eu tenho falado, né, cada um adapta a sua própria realidade. Porém, observando os elementos básicos para uma cerimônia de Pessá. Então, nós colocamos todos os elementos, tudo aquilo que é necessário para uma cerimônia de Pessá e aquilo que necessariamente vai ser observado. Ontem, no dia 11/4/2022, eu tinha marcado uma live ao vivo, mas pela dinâmica dessa live eu preferi fazer ela gravada. Por quê? Porque são muitos cortes de câmera, eu vou ter que mudar muito câmera de muitas vezes aqui, e eu preferi fazer o vídeo e editar, então, para você não ter, para ser um vídeo mais limpo, né, e ser mais claro e mais objetivo também. Eu quero apresentar para você aqui um livro manual, o Haggadah de Pessá. Você encontra aí em livrarias, você encontra aí disponível na internet. Você tem o judaico, esse aqui pertence ao ministério messiânico, então ele é voltado para o cristão. Esse aqui é a base. Nós não completamos todo o ciclo aqui na cerimônia. Tem uma parte, por exemplo, das crianças, que nós fazemos em separado com as crianças. É uma parte bem longa, tá certo? E nós fazemos em separado com as crianças. E nós orientamos os professores a fazer separado com as crianças. As crianças participam no dia da cerimônia, mas também elas fazem uma parte com elas durante o período do Pessá, durante a janela de Pessá, na salinha delas, no culto, na celebração delas, tá certo? Então esse aqui é um manual que é basicamente um passo a passo de como que você vai fazer o Pessá. Você pode adquirir, você pode ter aí em todos os lugares, todas livrarias messiânicas, ou você pode conseguir na internet, mas o importante seja isso, Haggadah do Pessá. E você consegue dados sobre isso que eu estou fazendo, e você também pode fazer da sua forma aí. Importante que a sua cerimônia seja simples, tá bom? Eu falo que cerimônias judaicas, né, na verdade não são cerimônias judaicas, são cerimônias bíblicas. Elas, o que tange a nós é a simplicidade. Então tudo que nós fazemos, se fizermos com simplicidade, nós vamos alcançar uma grande bênção para as nossas casas, para as nossas igrejas. Então esse aqui é o Haggadah de Pessá. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os elementos que nós vamos usar para essa cerimônia, para você detalhar. Você pode anotar, tá certo? Depois você pode voltar ao vídeo e anotar, sem problema algum. Mas depois, se você quiser, entre em contato conosco, nós passamos para vocês sem problema nenhum, tá bom? Eu vou ter que mudar a câmera, por isso eu preferi fazer essa live aqui, fora de ser ao vivo. Então aqui eu montei um altar básico, tá certo? Só para nossa demonstração, aqui é o nosso shofar, nosso shofarim. Aqui a vasilha de lavagem de mãos, aqui tem uma toalha para enxugar as mãos, aqui a nossa kiará, que eu já vou mostrar para vocês o que é isso, o que tem aqui dentro, tá? Aqui o equipamentozinho que a gente montou para gravação, por isso que tem que ter aqui uma estruturazinha. Aqui as velas, tá? As velas. Aqui um outro guardanapo, na verdade esse aqui é um guardanapo que vai servir para a cerimônia. E aqui um outro guardanapo com as minhas matizadas, que são os meus pães sem fermento. Estão aqui dentro, tá bom? Esses são os meus matizados. Essas matizadas eu mesmo fiz aqui em casa, não ficaram quadradinhos, elas ficaram redondinhos, mas eu fiz só para demonstração, tá? Você pode fazer quadrado, você pode fazer redondo, você pode fazer em casa, é fácil fazer, tá certo? Se você for comprar muito caro, então você pode fazer na sua casa. Depois eu posso até passar a receita para você, tá bom? É bem facinho, qualquer um pode fazer. E depois a gente vai passar aqui. Então, esses aqui são os elementos básicos para minha
Pessah. Eu vou passar cada um deles para você, tá bom? E vou explicar cada um desses elementos. Aqui é a minha vasilha de lavagem de mãos. Você não precisa ter uma vasilha dessa, tá? Você pode usar uma vasilha comum, mas precisa ter uma vasilha de lavagem de mãos em casa. Aqui a vasilha com vinho. Aqui a nossa quiará, que é o mais importante. A quiará é o nome dessa vasilha, tá certo? O que que eu... Ah, pastor, não tem a ver quiará. O que que eu faço? Você pode pegar um prato, ou senão você pode pegar 6 vasilhinhas e colocá-las dispostas nessa posição, e mais uma vasilha no meio, e colocar os elementos. Você não precisa ter esse prato especificamente. Nós temos esse prato, tá certo? Mas você não precisa ter esse prato especificamente. E aqui nós temos o cálice, para nós fazermos aqui na cerimônia. É um cálice. Nós vamos enchê-lo 4 vezes, mas é apenas um cálice, tá bom? Então, como que nós vamos... Eu quero explicar para vocês aqui os elementos da quiará, para você aprender e nunca mais esquecer. Aqui na quiará, nós vamos ter esses 6 elementos e mais aqui esse elemento do meio, que é a água com sal, tá bom? Vamos começar aqui pelo meio. A água com sal, ela representa as lágrimas promovidas pela escravidão. Então é um tempo, sempre a gente vai usar muitos dos elementos. Quando nós formos experimentar, nós vamos molhar nas lágrimas, ou molhar para sempre ter uma recordação, trazendo para nós o tempo a qual nós permanecemos no pecado, a qual Cristo nos libertou. Esse é a representação dessa água com sal que nós colocamos no meio da quiará. Aqui nós temos a Betsá, que é o ovo. Você pode botar um ovo, família, ou um ovo para cada um aqui, dependendo como for, né? Dependendo, porque na verdade vai ter um jantar depois, não tem necessidade de ser um ovo para cada um. Mas na quiará você bota um ovo, pode botar ovinho de codorna, pode ser também, isso aí depende do seu gosto. Isso aqui representa a oferenda que era levada para o templo sagrado ao Senhor. Então ele representa um sacrifício ofertado ao Senhor. Após isso, nós temos a zeroá, que é um osso. Você pode pegar um osso de frango, um osso de carneiro, tanto faz se você for fazer carneiro na sua ceia, mas de preferência que não seja quebrado, seja um osso íntegro, tá bom? Por que o osso íntegro? Porque a profecia se cumpre que o osso do cordeiro não se quebra. Então, fala-se isso aqui do sacrifício do cordeiro, que aponta para o próprio Cristo. Depois disso, você tem o maror, que são as ervas amargas. Essas ervas amargas são ervas, o almeirão, qualquer erva amarga que você encontrar no seu supermercado. Ela vai lembrar do amargor da escravidão no Egito. Depois disso, você tem a xerosete. A xerosete é uma massinha. Isso aqui tem importância, relevância, inclusive, para nós entendermos um contexto bíblico. Essa massinha, eu não triturei ela bem aqui, tá certo? Você pode triturar ela melhor no liquidificador. Mas é fácil de fazer. Você pega amêndoas, você pode ser o que, pastor? Pode ser amêndoa, amêndoa da sua terra, pode ser castanha do caju, pode ser qualquer amêndoa que for mais fácil que você tiver, nozes, pode ser qualquer coisa que for mais fácil para você ir, castanha do Pará. Você vai pegar maçã e vinho e bater no liquidificador. E depois você vai colocar aqui. Isso lembra a argamassa que os judeus usavam para fazer os tijolos para as construções do Egito.
Então lembra o tempo de labor e o tempo de sacrifício. E aqui você tem a carpaz, que são os legumes, que não é amargo. Aqui eu escolhi a cebola. Eu geralmente no dia da cerimônia eu uso o rabanete, que também é importante. Eu escolhi a cebola porque confesso para você que eu fui no supermercado e não achei o rabanete. Eu escolhi a cebola, mas eu prefiro o rabanete. Ou se não, a batata. Você pode usar batata também, tá certo? Essa carpaz, que fala do trabalho massacrante dos judeus, como escravos, tá certo? Que são os legumes, tá bom? Os legumes, lembra que quando eles saíram do Egito, eles lembravam dos legumes, e esses legumes eram servidos para eles no Egito, enquanto eles trabalhavam. E aqui você tem uma outra erva que não é tão amarga. Você pode escolher qualquer uma erva também que não é tão amarga, que é o hazeret. O hazeret é uma erva também que traz amargor, mas não tão amarga, que também fala do tempo de escravidão dos antigos, dos judeus antigos, dos antepassados. Então, aqui então vamos repetir. Você tem a betzá, que é o ovo. Você tem a zeroá, que é o osso. Você tem o maror, que é as ervas amargas. Você tem a carpaz, que então é aqui o legume. Você tem o haroset, que é a mistura de maçãs, que aqui você vai fazer o bocado molhado. Tá? Lembra do bocado molhado de Judas? É esse aqui. E você aí tem o hazeret, que são também as ervas amargas, mas não tão amargas quanto essas, tá bom? E aqui então você tem a matizá, que são 3 pães. São 3 pães uns sobre os outros, tá bom? Eu vou procurar fazer essa cerimônia o mais simples possível para você, principalmente você que fez. Na sexta-feira, dia 15, nós vamos fazer essa cerimônia ao vivo. Então eu não vou explicar muito, porque a gente vai estar em meia cerimônia. Então a gente vai estar aqui com você direto, né? Direto da apresentação da cerimônia. Tá bom? Então são esses os elementos básicos. Aqui o vinho e a bandeja de lavagem de mãos. As velas para iniciar. Então eu vou iniciar o meu Pessá com a mulher, no caso, a minha esposa no dia, né, a apóstola Josiane, ela vai fazer o acendimento das velas. E esse acendimento das velas é seguido de uma bênção. Veja bem, essa bênção, ela pode ser feita em hebraico e em português seguido. Ou você pode fazer tanto em hebraico seguido de português, ou você pode fazer só em português. Então eu vou fazer a bênção. Baru atah Adonai, Elohim melech aharon asher, kitshanu venmitz votah, vetzit sivinanu, Leha Devik Ne Shel Yom Tov Beshem Yashar Hamashia. Amém. Bendito seja tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificasse com os teus mandamentos e nos ordenasse acender as velas desse dia festivo, em nome de Yeshua. Amém. Então, o acendimento de velas é seguido de uma bênção. Aqui, então, inicia-se o Pessá. Após, então, queridos, o acendimento das velas, você vai fazer uma explicação, uma explanação do Pessá. Você pode fazer uma explanação da saída do Egito, né? Isso aplicando também a figura de Cristo, a libertação que Cristo nos traz através de sua obra na cruz. Eu uso 2 textos específicos aqui, em Lucas 22, 15 a 20,
e Êxodo 12, 14. Esses textos, tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento, eles trazem à luz o que é o espelho da promessa, que é a saída do Egito, com o cumprimento da promessa, que é, então, a própria libertação de todo homem, toda mulher, através de Cristo. E assim, depois nós vamos fazer uma oração de louvor e agradecimento ao Senhor por aquele momento de pensar, aquele momento que o Senhor nos dá a oportunidade. Você pode fazer uma oração, temos a oração na Haggadah de Pessah, porém eu prefiro fazer uma oração espontânea, uma oração qual Deus nos dá no coração, para nós estarmos ali ministrando. Seguido, aí você já seguiu 2 primeiros passos. Primeiro, nós fizemos o acendimento das velas, e depois eu fiz o segundo passo, que é a explicação do Pessah. Nós vamos para um terceiro passo, que isso aí não está na Haggadah de Pessah, não está em nenhum manual que eu vi até hoje, mas isso aí nós adotamos aqui no nosso ministério, o Ministério Zoe. Nós já completamos hoje nós vamos fazer a 5ª celebração do Pessah, e desde a primeira, o Senhor tem colocado no nosso coração de cumprir o que o Senhor tem feito, e assim como o Senhor fez, nós fazemos, que é a lavagem dos pés. Então, normalmente eu escolho 1 ou 2 ministros, e eu, como líder do ministério, eu lavo os pés desses ministros, citando João 13, 3 e 4. Então, eu vou lá, ministro, e oriento para que façam o mesmo. Esse é o momento mais imponente do Pessah, em que nós apontamos a figura de Cristo, né, como servo, como aquele que nasceu para servir. Então esse é o primeiro momento mais importante então do Pessah, no qual nós vamos adorar o Senhor e bendizer o Senhor através do serviço. Nós vamos então lavar os pés dos nossos irmãos. Tá bom? Não, a gente não faz isso com toda a congregação por conta de uma praticidade, mas nós fazemos isso, procuramos fazer isso principalmente com 1, 2 obreiros ali que estão conosco. Às vezes eu faço com uma, minha esposa faz com uma ministra, e assim a gente faz ali o ato profético de lavar dos pés. Então, esse é o terceiro passo. O 4º passo é o Kiddush, ou Kadash, tá bom? Onde nós vamos encher então a primeira taça, que é a taça da separação, que é a taça da santificação. Então nós vamos encher primeiro, tá? A taça pela primeira vez. Então, nós orientamos a encher essa taça pela primeira vez. Essa é a taça da santificação. E nós erguemos então essa taça e abençoamos. Baru atah Adonai Elohim melech haolam baré pri hagofem beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Essa taça fala do princípio da santificação, da separação, onde Deus, através de Yeshua, ele separa um povo para ser seu. E por isso ele separou o povo dentro do Egito para ser dele, para que houvesse uma revelação de salvação. Então, através de Moisés, Deus vai lá, separa um povo e oculta esse povo debaixo das suas mãos, para que nesse povo houvesse a revelação do Senhor, da sua glória. E vem então a taça da santificação. Nesse ponto, eu vou fazer a minha primeira lavagem de mãos. Eu tenho as vasilhas aqui, a vasilha original para lavagem de mãos, que você, em Jerusalém, você vai encontrar essa vasilha lá. Na entrada do Muro das Lamentações, você encontra lá uma pia de lavagem de mãos. Mas como que é feita a lavagem de mãos? Essa lavagem de mãos específica, ela não vem com bênção. Mas eu vou lavar as mãos, primeiro do punho até a ponta dos dedos, troco de mão, faço de novo do punho até a ponta dos dedos, e assim eu faço mais 2 vezes cada mão, são 3 vezes cada mão.
E aqui eu já deixo uma toalhinha para mim enxugar as minhas mãos. Essa lavagem de mão é sem bênção, tá bom? Essa lavagem de mão não precisa seguir de bênção. Mas é a primeira lavagem de mãos porque eu vou manusear os alimentos, então eu preciso fazer essa primeira lavagem de mãos. Isso, então, já a lavagem de mãos é o quinto passo. Então eu vou entrar no sexto passo, que eu vou falar do carpaz, que são os legumes. Aqui no caso a cebola. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o carpaz, vou erguer um pouco do carpaz e vou falar à congregação sobre a importância dos alimentos. Eu falo, nós louvamos ao Senhor e faço um discurso breve sobre a importância do que o Senhor nos trouxe como alimento, principalmente porque o Senhor nos faz e nos dá vida através dele, mas principalmente do pão do céu que o Senhor enviou através de Cristo, o principal alimento, que é o próprio Senhor que nos dá a vida eterna. E assim nós mergulhamos a carpaz na água com o sal, ou seja, nas lágrimas desse sofrimento, e lembrando também da nossa escravidão no pecado, nossa escravidão quando nós éramos ímpios. Então nós abençoamos e comemos. Abençoamos como? Levantamos, abençoamos e falamos. Baru atah Adonai, Elohim melech haolam barech pri hadamah habeshem Yeshua Hamashia. Amém. Bendito seja tu, eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da terra, em nome de Yeshua. Amém. E comemos. Agora nós vamos para a sétima parte da nossa cerimônia, que eu vou pegar os matizás. Os matizás são os pães sem fermentos. Aqui nós temos 3 matizás. 1, 2, 3. Vou pegar os matizás e vou devolver os 2 matizás de baixo para o meu prato, para o local onde eu coloquei o prato. Você pode ter um prato qualquer, certo? Não precisa ser esse prato ornamentado como nós temos. Agora eu vou pegar esse matizar e vou parti-lo de forma desigual mesmo, tá certo? E aqui eu vou escolher o prato, o matizar maior, o pedaço maior, no caso esse pedaço. Vou devolver o pedaço menor e vou esconder esse pedaço maior. Como que eu vou esconder? Eu tenho um guardanapo separado para isso. Eu vou esconder esse matizar menor e vou colocar em algum canto dentro da minha mesa. Qual o significado disso? Esse matizar maior, esse pedaço desse matizar maior, é o afinocan. Esse afinocan representa o corpo de Cristo que foi sepultado. Depois eu vou falar sobre isso. Mas essa parte do matizar maior, ele fica escondido durante toda a cerimônia. Por isso, esse aqui é o pedaço do corpo que está sendo oculto aos olhos dos homens. Por isso ele fica sepultado, escondido durante praticamente quase o restante da cerimônia. Então, depois de o afinocan escondido, eu vou afastar as matizás para o canto da mesa e vou pegar a matizar, erguê-la e vou declarar João 6, 31 a 35. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer o pão do céu, e disse-lhes, pois Jesus, na verdade vos digo, Moisés vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aí eu vou recolocar o matizar na quiará e vou tapar esse matizar. E agora eu vou encher a segunda taça, a taça pela segunda vez. Essa é a taça da mão de Deus. Deixa eu voltar meu
meu mouse para cá. Essa taça fala da mão do Senhor, da ação da mão do Senhor sobre o Egito, sobre o tempo que o povo de Israel esteve sobre o Egito e sobre as ações das 10 pragas. Nesse tempo é um tempo que as crianças se movimentam dentro do Pessá. Eu quero retroceder um pouquinho, eu quero lembrar umas coisas para você, que o Pessá é feito com toda a congregação sentada. Por quê? Na época do Pessá, de Moisés, as pessoas faziam com seus cajados na mão, com suas vestes cingidas, com seus cintos cingidos. Por quê? Eles estavam preparados para fugir a qualquer momento. Agora, a libertação já foi feita. Hoje, nós cremos que em Cristo a nossa libertação já foi feita. Então, nós temos a tranquilidade de esperar em Cristo. Nós já temos a certeza dessa libertação. Então, hoje, queridos, nós não precisamos correr. Então, fazemos todos sentados. Nesse tempo, nesse período, as crianças, elas participam ativamente da libertação, elas participam ativamente da atividade. Então, se você tiver liberdade, nesse tempo, você vai explicar para as crianças, nesse período, por que se come pão sem fermento, por que come-se as ervas amargas, por que das águas salgadas, por que nós comemos reclinados à mesa e não em pé, por conta da libertação já completa, o pão sem fermento, porque o povo ao sair do Egito, eles não tiveram tempo de levedar as massas, eles tiveram que correr, eles tiveram que fazer aquilo apressadamente. Na época, eles pegaram as ervas amargas, porque foi uma ordem do Senhor para que eles tivessem uma lembrança da aflição do Egito. As águas salgadas eram para lembrar das aflições, do choro do Egito. E também, eles comem reclinados à mesa para lembrar que a libertação já foi feita. E assim, nesse tempo, o que nós vamos fazer? Normalmente as crianças, você pode perguntar para as crianças que você sabe por que essa noite é uma noite diferente de todas as outras? E a criança pode dizer que não sabe, ou a criança pode dizer que sabe. É uma noite de liberdade, é uma noite que a criança pode se expressar muito, e a criança fala assim, eu sei, mas fala, não, eu acho porque, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí você vai falar, essa noite é uma noite que a gente comemora porque nós somos libertos por Cristo, porque Jesus nos libertou. Nós falamos do Pessá e tudo isso aqui nos fala que Jesus nos libertou. Então todos esses elementos nos lembram. Por isso que Cristo falou assim, faça todas essas coisas em memória de mim, em memória do meu sacrifício. E o que nós fazemos hoje já não é em memória da libertação do Egito. Nós fazemos tudo isso em memória da cruz. Então nós estamos aqui porque nós comemos as ervas amargas porque lembramos que também fomos aflitos no pecado. Nós choramos pelo pecado e lembramos do sacrifício do Senhor, e hoje nós reconhecemos que o sangue dele nos libertou. Por isso, lembramos que hoje tomamos a taça das mãos de Deus, porque o Senhor, com mão forte, ele nos tirou também do pecado, porque ele entregou o seu cordeiro, ele entregou o seu filho para ser sacrificado por nós. Então esse é o tempo. E você vai abençoar essa taça, em nome de Jesus, e você vai levantar e abençoá-la. Então você pode abençoar com sua oração. Você pode fazer oração judaica também, mas eu prefiro abençoar. Senhor, eu abençoo, Senhor, esse elemento. Senhor, eu recebo, Senhor, eu recebo aqui, Senhor, esse elemento no meu corpo, em adoração ao Senhor, por sua mão forte que me tirou do pecado, que nos tirou do pecado, e nos trouxe a libertação em Cristo, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. E já preparamos essa taça, porque nessa taça nós vamos tomar durante a nossa refeição. E a palavra que vem então, e eu vou falar sobre essa palavra, é daieno. Daieno. O que é daieno? Daieno o sentido literal de daieno teria sido suficiente. E é esse o tempo que nós vamos entender agora. É que teria sido suficiente. Como assim?
teria sido suficiente o sacrifício. O sacrifício foi suficiente para todas as coisas. Muitas vezes nós pensamos que temos problemas maiores do que o Senhor pode resolver, temos problemas mais dificultosos, mas nós temos que entender que é suficiente, foi suficiente. Temos que entender que, mais do que isso, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado um entendimento, e isso é mais que suficiente. Ou seja, a cruz é suficiente. A cruz é suficiente para nos curar, para nos libertar, para nos sarar, para nos trazer até aqui. E esse termo Dayenu fala justamente sobre isso, da completude da cruz. Que tudo que Deus fez é suficiente para nós. Tudo que Deus fez é suficiente para o nosso coração, para a nossa vida. Então, em nome do Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse dia. E assim você pode discorrer sobre o termo Dayenu. Tá bom? Nesse momento você vai discorrer um pouquinho sobre esse termo e deixa Deus te usar, certo? Deixa Deus te usar dentro desses aspectos aí do que o Senhor for te orientando. Então esse é o 9º passo, que é discorrer sobre o termo Dayenu, que é justamente esse termo teria sido suficiente, ou seja, já foi. Na verdade é um termo judaico transliterado, mas é suficiente, tá bom? Depois disso, nós vamos para uma outra parte, mais uma parte, né? Que antes ainda do jantar, que daqui a pouco, depois de jantar, já vamos para a parte final, né? Onde nós vamos erguer as matizás, e vamos falar por que nós comemos a matizá. Nós comemos a matizar o pão sem fermento, porque o povo de Israel não teve tempo de fermentar o pão antes de sair do Egito. E comemos o pão hoje, lembrando que o pão puro que desceu do céu é um pão não fermentado, ou seja, o próprio Yeshua é o pão que desceu do céu e é o pão que não há corrupção, que não há pecado. Por isso nós participamos dele e nele somos um. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. E nós somos cúmplices dela. Depois nós erguemos, então, o maru. E você pode falar, você pode ter liberdade para pregar, né? Erguemos o maru e nós oramos e agradecemos ao Senhor, damos louvor ao Senhor pelo sacrifício do amargor de que vivíamos do pecado, sacrifício em dor do pecado, sofrimento pelo pecado, e hoje nós vivemos na doçura de Cristo. Então lembramos com dor do nosso pecado, mas lembramos e louvamos ao Senhor por Ele ter nos livrado de toda essa dor. E assim, erguemos a taça e glorificamos a Deus pela sua mão forte, que nos livrou de toda a contaminação do pecado. E louvamos ao Senhor por sua mão poderosa. E adoramos ao Senhor. E isso você pode usar alguns minutos para falar alguma coisa sobre isso também. E depois você vai lavar as mãos mais uma vez. Essa lavagem de mãos é com bênção. Senhor, nós abençoamos agora, Senhor, cada um dos nossos irmãos, abençoamos a nossa casa, abençoamos tudo. Bendito seja o Senhor, Deus do universo, aquele que nos dá a vida, nos dá a libertação, e que sua mão estendida libertou o teu povo de toda condenação, de todo pecado e de todo juízo. Em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, 3 vezes, eu acho que eu fiz só 2, mas erro aqui de gravação, mas só para a gente estar aqui atento. Esse aqui eu lavo a mão com bênção, tá bom? Minhas matizás para o centro da mesa, ergo as matizás e abençoo. Senhor, abençoa agora teu nome, Senhor, que é o Deus do universo, e apresenta agora esses alimentos, Senhor, a matizar o pão da pobreza, o pão eterno, o pão que desceu do céu, para a libertação do teu povo. Senhor, e apresenta agora, entrego nas tuas mãos, pelo poder do nome de Yeshua, te louvo em nome do Eterno. E desço então, e fico com a minha matizá,
aqui a minha matizá, a minha única matizá, tá bom? Essa matizá aqui vai ficar comigo, e as outras matizás não. Aqui eu vou pegar, então, um pouco da erva amarga e um pouco do maror. E vou embrulhar na erva amarga e vou abençoar. Senhor, muito obrigado. Senhor eterno, Deus da terra, Deus de todas as coisas, Deus do universo. Eu te louvo, Senhor, pelo que o Senhor nos livrasse do amargor, e o Senhor nos livrasse de todos os trabalhos desse mundo, pelo nome de Yeshua, em nome de Jesus, nosso Messias. Amém. E aqui eu vou fazer o corer. O que é o corer, queridos? Eu vou pegar um outro matizá inteiro. Eu vou devolver esse matizá quebrado. Eu vou pegar um matizá inteiro. O que eu vou fazer com esse matizá inteiro? Eu vou quebrar esse matizá inteiro. E vou fazer um sanduíche com esse matizá inteiro. Fazer um sanduíche. Tá bom? Com as ervas amargas, com o gengibre, tá certo? Com o maror e com as ervas amargas. O que eu vou fazer? Eu vou mergulhar na Haroset. E aqui eu vou trazer esse sanduíchezinho. Esse aqui é o bocado molhado. Tá bom? Quando Yeshua, ele entrega o bocado molhado a Judas, é esse aqui. Isso aqui eu dou para todos os participantes da mesa. Por isso que muitas vezes a gente olha ali a palavra e fala assim, poxa, por que Jesus entregou o bocado molhado a Judas e ninguém percebeu que era Judas o traidor? Porque na verdade ele fez essa expressão e entregou a todos os participantes da mesa. Naquele momento, o primeiro que ele entregou foi a Judas. Ele falou assim, ó, aquele que eu entrego o bocado molhado, ou seja, aquele que está na mesa compartilhando comigo é o que me trai. E ninguém percebeu isso, que Judas foi o primeiro, porque isso já era comum, ele entregar o bocado molhado a todos os participantes, e não somente a Judas. Tá bom? Então, esse aqui é o sanduíche, que é essa parte aqui do corer. Esse aqui é o corer, que é entregue a todos. E depois disso, nós vamos para o nosso jantar festivo. Aí nós vamos ter uma interrupçãozinha na gravação, que todos nós vamos jantar mesmo, vamos fazer o nosso jantar. Aí você pode comer as ervas, você pode comer o ovo. Durante o jantar, você pode comer todos os elementos da mesa, inclusive os elementos da Kiará, né? Coré, ele é para esse momento também. Então você tem que aproveitar esse momento. Depois do jantar festivo, que é a própria ceia, queridos, porque às vezes as pessoas pensam que a Santa Ceia é o pão e o cálice que nós tomamos durante o culto. Não, a ceia é o jantar. Então, quando Paulo fala assim, depois de ceiar, tomou o cálice, ou seja, a ceia é o jantar, é o momento de ceia, o momento de comida mesmo, de se alimentar. Então, depois desse jantar festivo, nós então vamos pedir uma criança pequena que vai procurar o afinocan. Qual é o afinocan? É aquele pedaço da matizá que nós escolhemos. Aí a criança vai procurar um momento de descontração, né? Então a criança vai procurar, vai achar dentro aqui do guardanapo, né? A gente vai colocar não muito diferente. E ela vai então encontrar e nós retornamos aqui para o ambiente da Kiará. Então, esse ponto é o ponto que nos faz rememorar a ressurreição de Cristo. Nós vamos falar sobre essa ressurreição. Então, nós citamos aqui Lucas 22, 19. Tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, esse afinocan, esse que estava separado, é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, nós lembramos da sua morte, quando ele foi partido, depois da sua sepultura e depois da sua ressurreição. E nesse ponto é que nós vamos encher o terceiro cálice. Esse cálice é o cálice da redenção. Então, esse cálice fala do sangue de Yeshua.
então, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então, esse é o cálice da redenção. E assim, nesse momento, nós vamos celebrar, então, o momento do sacrifício. E é esse momento que nós vamos falar do sacrifício. Então, nós vamos partir. Esse é o corpo de Cristo, que é partido por vós. E vamos entregar a todos na mesa. Todos que são batizados, todos que não são batizados, todos os visitantes, todas as crianças, todos. E depois nós vamos entregar, então, e orarmos e abençoarmos o cálice, e entregamos a todos. Porque essa celebração é feita para todos, tanto os de casa quanto os visitantes. Tá certo? O Pessá é para todos. É um momento que comemoramos e lembramos da libertação. E partimos então para um tempo de adoração e louvor. Aí nós vamos louvar ao Senhor. Isso feito, Halel, louvor. Nós já estamos encerrando. Lógico que eu vou fazer uma cerimônia, eu vou fazer isso como uma cerimônia semelhante à Santa Ceia que nós fazemos, né? Corpo e sangue de Cristo. E nós vamos, então, encher a quarta taça. E essa sim é a taça de adoração, a taça de louvor. Nesse momento, eu tenho umas opções. Nós podemos fazer leituras enquanto nós adoramos ao Senhor. Nós podemos adorar ao Senhor com os hinos, né? As pessoas podem entoar salmos. Os salmos recomendados são salmos 113 ao 118. Então as pessoas podem levantar espontaneamente, ler esses salmos em adoração ao Senhor. E depois nós vamos fazer uma grande oração e louvor ao Senhor, que é o Halel Hagadol. E nós vamos encher essa taça e abençoar. E entregarmos a bênção, então, para todo o povo. Que é Baru Atah Adonai Eloheinu melech haolam baré pri hagafem beshem Yeshua Hamashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Elohim, Criador do universo, que criaste o fruto da videira, em nome de Yeshua, Messias. Amém. E solicito a todos, então, que bebam esse vinho da adoração. E aí, queridos, é só louvor, tá certo? E assim nós vamos fazer o Nirtzah, que é a finalização do Seder do Pessah. E assim nós adoramos ao Senhor e pedimos, fazemos uma oração, pedimos ao Senhor que aceite o nosso Seder do Pessah, a nossa cerimônia do Pessah, pedindo que o Senhor também aceite de boa vontade todos os nossos esforços para agradecer a Ele e louvar o seu nome. Nós agradecemos a todos e terminamos com essa frase: Hag Sameach Pessah, feliz festa do Pessah. E em pé, isso ainda sentados, e depois em pé, declaramos um para o outro: Lashana Rabá Birushalayim, ano que vem em Jerusalém. E assim terminamos a cerimônia do Pessah. Lembrando, queridos, que as festas bíblicas, como o Senhor tem nos revelado, elas são armas de defesa para a igreja. Então, o Pessah é uma arma de defesa para você e para sua família. Aproveite essas armas. Não perca a oportunidade de ser tudo aquilo que o Senhor desejou, tanto para você quanto para sua casa. Que em nome de Jesus, Deus possa te abençoar e esse vídeo possa também representar para você uma liberação para as igrejas que estão começando, igrejas que estão transicionando nessa renovação de princípios. O Senhor possa estender esse cálice sobre vocês possam ser cheios. Nós estamos apenas engateando, querido. Se nós erramos em alguma coisa, talvez você saiba muito mais que nós aqui dentro do nosso ministério, talvez você saiba muito mais de princípios judaicos. Nós estamos fazendo dentro da simplicidade que o Senhor nos ensinou,
e dentro dessa simplicidade o Senhor tem nos abençoado. E eu quero dizer para você que estamos aqui também para aprender. Se você souber uma forma melhor para ensinar, você possa também nos ensinar, que queremos aprender, não sabemos de tudo e estamos galgando lugares melhores de ensinamento. Então distribua esse vídeo, principalmente a seus pastores, líderes que queiram aprender um pouco mais. Estamos dispostos aqui, se você quiser essa cerimônia, nos procure, nós entregamos a vocês. O importante é que o reino seja edificado e que as igrejas sejam guardadas pelas mãos do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, que Deus faça resplandecer sobre a vida de vocês a glória dele, e assim como nós dizemos a todos, Hag Sameach Pessah, feliz festa do Pessah. Deus abençoe a todos.